Nesse vídeo vamos falar sobre as leis de Mendel e a genética moderna. Todas as nossas características, doenças que a gente tem ou possa vir a ter, tudo isso pode ser definido pelos nossos genes, no nosso DNA, que está no interior de cada célula que compõe o nosso corpo, bem como de todos os seres vivos. Portanto, a genética é uma área da ciência que vai estudar diretamente as implicações das nossas características e o impacto que elas têm na nossa vida. Essa área da ciência, chamada genética, ela se desenvolveu bastante a partir dos estudos do Mendel, que estão o enunciado consta nas suas leis, primeira e segunda lei de Mendel. Se você observar os seres vivos, se você se imaginasse sendo de um outro planeta e vindo para a Terra, e fosse observar os seres vivos, você perceberia que existem muitas semelhanças e muitas diferenças também entre eles. O metabolismo, por exemplo, a questão de crescer, nascer, se desenvolver, se reproduzir e depois morrer, ela é muito parecida para todos. Mas existem muitas outras coisas que são diferentes, como, por exemplo, o habitat, a forma de vida, a forma como se reproduz. E essas diferenças e essas semelhanças são exemplos do que é explicado pela genética, que é baseada nas leis de Mendel. A genética explica como ocorre a transmissão das características de um ser vivo para o outro. Essas características que são transmitidas de um ser vivo para o outro, elas são definidas pelo material genético. O material genético é o DNA, que está no núcleo celular de todas as células que compõem os seres vivos. Apenas as bactérias não têm um núcleo dentro de suas células definido. Todos os outros seres possuem células que possuem em seu interior um núcleo no qual está contido o material genético ou DNA. A genética é a ciência, é a área do estudo que trabalha, que se preocupa em entender e explicar essa transmissão de características dos organismos. Portanto, hereditariedade, é o fenômeno em que os genes, ou seja, as características de um ser vivo, é transmitida para os seus descendentes. Isso nós já sabemos ocorre a partir do processo de fecundação, de fertilização, em que duas células se fundem, formando uma nova célula, e essa célula passa a se dividir, formando um novo ser vivo. O que as leis de Mendel, elas têm a ver com essa situação, Todas as características de um indivíduo, elas são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas. Ou seja, essas características, elas são oriundas dos seres vivos, que formaram, que deram origem às células reprodutoras. E durante o processo de formação dos gametas, essas características, esses genes, que determinam essas características, eles se separam, indo formar novas características, dar origem a novas características nas células que estão se formando ali durante a formação de um novo ser vivo. Aqui nós temos uma forma simplificada explicando as duas leis de Mendel, que é exatamente as leis que são a base de todo o estudo da genética, de todo o conhecimento da genética atual. Essas leis aqui, elas explicam exatamente como que a genética se baseia hoje, como que ela evoluiu até o que nós temos hoje. E aqui nessas leis, ele está explicando como que é a formação dos gametas durante a formação de um novo ser vivo. Nos seres humanos, a transmissão das características hereditárias é conseguida graças à fusão dos gametas. Quem são os gametas que formam, um novo ser vivo? São o espermatozoide e o óvulo.
eles se fundem num processo chamado fecundação. Quando isso ocorre, há a produção de uma nova célula, que é chamada de zigoto. Essa célula passa a se dividir, formando um novo ser vivo, que vai se desenvolver dentro do útero. Quando esse ser vivo nascer, ele vai ter características únicas, mas parecidas com as características que ele herdou dos seus pais. As leis de Mendel, elas servem como base da moderna genética, que foram estabelecidas a partir do cruzamento das ervilhas. Vocês sabem, né, que o Mendel ele estudou as ervilhas e a partir do estudo com as ervilhas ele explicou muitas coisas relacionadas com a formação de novos seres vivos. A partir do estudo dele, a genética conseguiu chegar, né, às teorias modernas que nós temos hoje. Essas teorias, gente, elas ajudam a definir muitas situações, a prevenir doenças, a buscar cura para algumas doenças e principalmente a entender como funciona a nossa, como é que eu posso dizer, como funciona a formação dos seres vivos, como que funciona a questão da nossa, por exemplo, a cor do cabelo que nós vamos ter, a cor dos olhos, como que a gente herda isso dos nossos pais, como que as características dos nossos pais influenciam nas nossas características. O nosso DNA, ele explica o quanto nós vamos crescer, se nós temos tendência a ganhar peso, se nós temos tendência a desenvolver determinadas doenças. É a partir dos genes que nós herdamos dos nossos pais que nós podemos ter predisposição a desenvolver um câncer ou não. Entre outras situações, todas elas são explicadas e estudadas pela genética moderna. A genética, ela não se restringe apenas aos seres humanos, mas está relacionada a todos os seres vivos que formam o universo no qual nós estamos inseridos. E tudo o que a genética moderna explica hoje, ela tem como base as leis de Mendel, que foram estudos realizados antigamente, que são aprimorados. Portanto, todo o estudo, toda a ciência que nós temos hoje, ela é fruto desse processo, né, de conhecimento e de evolução desse conhecimento, de utilização do conhecimento anterior para a produção de novos conhecimentos.